Olá, meus amados irmãos, aqui quem fala é o Bispo Éder. Eu venho aqui hoje trazer uma palavra de Deus para a tua vida, em nome de Jesus, amém? Mas antes, se inscreva no nosso canal, compartilhe, ative o sino das notificações e seja um missionário da obra de Deus, amém? Seja abençoado por essa palavra, seja fortalecido por essa palavra, em nome de Jesus. Tenho certeza que essa palavra vai ser alimento para a tua vida, para o teu lar, para a tua casa, em nome de Jesus. Ensinos que o deserto pode trazer para mim e para a tua vida. Amém? Aquele que achou vai dando um amém. Amém. Então, diz assim a palavra do Senhor. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Até aqui. Amém? Então, nessa noite, nós vamos usar essa palavra que o Senhor usou para contar uma história que aconteceu com ele, né, através da vida do discípulo dele, o Mateus. Só que essa história, ela é viva e eficaz, e essa história se aplica para mim e para a tua vida hoje, porque o Senhor, ele fala intimamente com cada um através da palavra dele, e essa noite ele quer falar comigo e contigo sobre deserto. Amém? Então aqui, né, nesse começo de capítulo, o livro nos mostra que o Senhor, que Jesus ele foi conduzido ao deserto, né? Para ser tentado por diabo. Ele foi conduzido até lá, ele não foi. Quando a gente vai para o deserto, a gente vai querendo ir para o deserto. Ah, hoje vou dar uma voltinha no deserto. Não, a gente sempre é levado até lá. Só que esse deserto, que a gente às vezes chora, às vezes a gente se pergunta por quê, mas o que eu estou fazendo de errado, o que está acontecendo, meu Deus, será que o diabo está furioso com a minha vida? Esse deserto, ele tem muito a nos ensinar, porque é no deserto, né, que nós ficamos vulneráveis às tentações, mas é no deserto que nós ficamos sensíveis à voz do Senhor, né? Quem nunca passou por aquela situação tão complicada, ou familiar, ou financeira, ou na área da saúde, que estava passando por uma situação tão difícil, né? Que fica tão vulnerável a pensamentos derrotistas, fica tão vulnerável, né, a... Me fugiu a palavra. Fica tão vulnerável, enfim, a coisas negativas, né? Só que é nesse momento que a gente chega no deserto e fica vulnerável a todas essas coisas, é nesse momento que nós ficamos também mais sensíveis a ouvir a voz de Deus, né? E quem de nós já não passou por um momento e se viu clamando pela misericórdia em pensamento, tomando um banho, chorando e pedindo para Deus nos dar pelo menos força para continuar, né? E nesse momento que o Espírito Santo ele começa a medir na tua e na minha vida o que é que nós vamos fazer naquele momento de tribulação, de dor. Eu estou falando deserto, eu estou falando dor, né? Ou qualquer uma situação, cada um de nós aqui tem uma, né? E aquela situação, principalmente, que não depende da gente. O sofrimento de uma esposa tentando ganhar um esposo para Jesus, o sofrimento de uma mãe pelejando por um filho, de uma irmã por um irmão, né? E nós nos vemos naquela situação que não depende de nós, e nós não podemos fazer nada. E nós só estamos ali caminhando no deserto, e a única certeza que a gente tem é que Deus está ali conosco, segurando a nossa mão. E nesse momento nós começamos a apelar. Apelar como? A buscar a presença de Deus para a tua vida. Porque no deserto, se tu ir para o lado do diabo, tu vai te afundar.
se tu ir para o lado de Deus, tu vai te escapar. Porque o deserto, se tu está fazendo tudo certo com Deus, se a tua conduta está correta com Deus, como Deus usou a irmã Fábio para falar aquele dia, que foi uma coisa tremenda aquela palavra que ela falou. Se nós estamos exaustos, é porque algo está errado, né? Então, se tu está fazendo tudo certinho e a coisa não está andando como tu quer, e não depende de ti, tu vai ter que clamar e tu vai ter que buscar quem pode. Se tu não pode, existe um Deus que pode tudo e todas as coisas, e aí tu vai te render a ele, né? Tu vai buscar forças nele, tu vai buscar com a verdade e a justiça dele resolver essa situação que está acontecendo na tua vida. E assim tu vai devagarinho vendo que o processo vai andando, porque se tu parar, se tu resolver parar no deserto, tu vai perecer e tu vai ficar por ali, tu não vai conseguir caminhar. Se tu acha que eu vou parar um pouco para respirar, sim, como o bispo falou ali, se for a ordem do Senhor, respira um pouco, respira. Só que não respira muito, porque pode entrar areia no nariz e trancar tudo e tu não respirar mais. Então, na verdade, nós temos que, nesse momento difícil, saber que nós temos duas opções, ou ficarmos vulneráveis às tentações, ou ficarmos sensíveis à voz do Senhor na nossa vida, né? E, com certeza, se cada um de nós estamos aqui essa noite, é porque lá no deserto nós demos ouvido à voz do Senhor, porque senão nem aqui nós estaríamos. Não é verdade? E uma outra lição que o deserto tem me dado, isso eu não estou falando de algo que eu acho que seja assim, eu estou falando de algo que eu tenho passado na pele, eu tenho vivido. Eu falo com propriedade disso tudo que eu estou conversando com vocês, que foi colocado no meu coração pelo Espírito Santo. E no deserto, vamos observando, é um lugar que nós ficamos sozinhos, né? Se tem alguém ali do teu lado, não é deserto, né? Tu tá passando um tempo difícil, mas tem alguém. E é nesse momento que nós ficamos sozinhos que nós conseguimos perceber, conhecer a nós mesmos, aceitar as nossas falhas, as nossas debilidades, e é somente sozinhos que nós derrubamos os nossos gigantes. E isso é uma coisa que acontece por quê? Porque ninguém vai conseguir matar os nossos gigantes senão nós mesmos. Ninguém consegue fazer por nós o que nós podemos fazer por nós. Claro que é importante uma pessoa auxiliando, por isso nós temos um líder espiritual, né? E nós precisamos pedir, às vezes, algum conselho, nos aconselharmos, mas quando nós estamos lá naquela fase do deserto, onde o vício está te afrontando, onde a pornografia está te afrontando, aonde o homossexualismo está te afrontando e ninguém pode fazer nada, é tu e o teu gigante. E aí é que Deus vai te dar estratégia para te vencer. Se tu realmente tiver posto no teu coração que tu quer vencer aquele gigante, o Senhor ele vai te dar graça, ele vai te dar estratégia, e eu sei como eu já dei meu testemunho diversas vezes, vou dar mais uma vez, porque assim o Espírito Santo está me inquietando sobre o meu período de libertação. Eu estava em outra igreja e achando que estava liberta, só que eu não estava liberta. E quando eu entrei para o Bálsamo, começou um processo de libertação na minha vida, porque o Bispo Éder ele foi muito claro comigo. Eu vou te ajudar no que tu precisar, eu vou lutar contigo, mas eu preciso saber que tu quer e que tu vai te esforçar para continuar caminhando, né, do teu lado e para continuar te ajudando. Tu quer? Eu te quero. Ele disse, tu sabe que não vai ser fácil. E eu disse para ele, tu nem imagina o quanto não vai ser fácil, vai ser mais difícil do que tu pensa. E assim a gente começou, né? Eu fui numa terça-feira, que era um dia de oração, ele mandou eu ir, eu fui. Cheguei lá, eu manifestei com o espírito maligno.
Na próxima terça eu também manifestei, no culto eu também manifestei, na outra semana também, no mês seguinte também. E eu chegava a pensar às vezes que eu não ia conseguir. E ele dizia para mim: tu consegue sim, tu é forte. Eu posso te ajudar, mas tu tem que querer. Persevera, persevera que tu vai conseguir. E a coisa estava muito difícil, muito difícil. E eu, às vezes, por vezes, assim, pensava até em desanimar, sabe? E daí ele decidiu, junto com a bispa, fazer um trabalho específico pela minha libertação. Depois do trabalho de consagração que tinha no domingo de manhã, das 9 às 10, eles ficavam comigo e outra irmã, que hoje nem está mais na igreja, ficavam comigo e outra irmã até 1 hora da tarde. E ali foi feito um trabalho, foi, sabe, um trabalho bem específico mesmo de libertação. E eu continuava manifestando em algumas situações ainda. E eu pensava, poxa, mas eu acho que eu não vou conseguir me libertar. E daí, disso tudo, eu não sei porque eu estou falando isso, mas o Espírito Santo tá... E disso tudo que aconteceu, de todo esse trabalho, tinha uma única coisa que eu precisava confessar, que eu não tinha coragem de confessar nem para mim mesmo, que eu precisava confessar, e isso estava me impedindo, isso era uma legalidade que o mal tinha na minha vida. E um belo dia, eu cheguei, chamei o bispo e disse: ô bispo, olha só, vou te confessar uma coisa. Tá, tem que ser pessoalmente? Não, eu vou mandar agora mesmo. Tá, e ele disse: tá, joga a bomba. Tá, joguei a bomba. Ele disse: meu Deus, eu te é para te ver. E ele disse: não, mas fica tranquila, calma, não te desespera, vamos te ajudar. E daí eu falei com a bispa também, e daí a gente fez uma oração para desfazer todas as obras do diabo e para que eu pudesse me perdoar, uma oração que, vamos dizer assim, mais ou menos eu confessei, né, uma coisa bem grave, e só que eu não achava que Deus poderia me perdoar sobre aquilo. E daí a gente fez uma oração e o Senhor preparou tudo para mim ficar uma tarde sozinha aqui na minha casa. Meus filhos saíram, foram na pracinha, e nessa oração eu fiz ali no meu quarto e eu senti o Espírito Santo me abraçando, e o Espírito Santo falava para mim que ele me perdoava por aquilo que eu tinha feito, porque foi no tempo da ignorância, foi um ato de desespero. E eu senti que realmente esse amor que a gente fala que Deus tem para com as nossas vidas, esse amor que o Senhor derrama sobre nós, ele é verdadeiro, ele é real. E daquele dia em diante, eu me senti liberta, eu me senti diferente, dali nunca mais eu manifestei. Não que eu não tenha meus defeitos, que eu não tenha meus problemas, mas aquele mal que agia na minha vida, ele foi erradicado, ele não existe mais. E foi depois de um momento de deserto, onde eu fiquei sozinha, onde eu tive a coragem de reconhecer para mim: não, para aí, isso está me atrapalhando, eu preciso confessar, eu preciso tomar uma atitude, eu preciso fazer alguma coisa. Assim como alguém que está lutando contra um vício, alguém que está lutando por um marido, por um filho, alguém que está lutando com a pornografia, com a fornicação, seja lá com o que for. Vai chegar um momento que tu vai chegar no deserto e tu vai precisar ficar sozinho. Sozinho. Daí tu vai dizer: ah, meus amigos me deixaram, ah, ninguém me dá atenção, ninguém fala comigo. Muitas vezes o Senhor permite que ninguém te dê atenção, que ninguém fale comigo. Não te faz de coitadinho, é o Senhor te conduzindo para o deserto, para que tu possa ser curado, para que tu possa elevar uma vez mais, né? Subir mais um degrau espiritualmente falando, né? E assim eu tenho tentado fazer quando os desertos vêm agora mesmo, nesse momento. Eu estou passando assim, ó, pensa num deserto, seco, quente, sol torrando, mas eu estou vendo que além desse deserto, Deus está pelejando pela minha vida e pela vida da minha família. E se não for pela dor, ninguém vai rindo, ninguém vai brincando, ninguém vai pelo amor. Tá, pode acontecer que vá, mas eu falo no meu caso.
E eu estou dizendo que o diabo está furioso com a minha vida? Não, porque o diabo ele não tem poder nenhum sobre a minha vida, a não ser aquele que o meu Deus permitir. E se ele permite, é porque ele é misericordioso e ele sabe que ao permitir, assim como a Bispa Rochelle falava no começo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, não te desespera. Se o teu deserto está quente, está pegando fogo, glorifica a Deus, porque ali na frente o Senhor está preparando algo maravilhoso. Embora os meus olhos, os teus olhos não vejam, embora a coisa pareça estar cada dia mais difícil, e tem momentos que diz, meu Deus, mas estava ruim, está ficando pior. E eu vim aqui como profeta de Deus nessa noite te dizer que pode piorar muito mais, que pode a coisa esquentar mais ainda, porque tem coisas que só Deus sabe na tua vida o que tem que fazer para que tu possa te acordar. Só Deus sabe, muitas vezes, o que tu precisa passar para que tu venha a entender o propósito do Senhor na tua vida, porque às vezes nós não entendemos, né? E uma outra lição que o deserto nos dá. O deserto nos dá testemunho. Como assim? Tá louca? Sim. É no deserto que os olhos que nos observam vão ver a nossa atitude. É no deserto que aquele ali que está torcendo para te cair, que está assim, agora ela vai, agora não tem erro, mas tocou no filho, ela vai, mas sem medo de ser feliz. Aí essa pessoa vai olhar, meu Deus, que Deus é esse que permite uma pessoa passar o que esse coitado está passando, passar o que essa coisa... E ela está de pé e ela está dando glória, porque sabe o que mais aquele que quer ver o teu mal, quer que aconteça na tua vida, quer te ver prostrado, quer parar a tua adoração, quer ver o teu silêncio, quer ver tu parar de dar glória a Deus, dar aleluia, dizer que Deus é santo, que Deus é digno, que Ele é o Todo-Poderoso. E principalmente, meu irmão e minha irmã, que Ele é o Deus da tua vida, independente do que aconteça. É isso que aquele que quer o teu mal, e por outro lado, aquele que quer ver o teu bem, olha e diz, meu Deus, mas olha o que ela está passando. E Deus está dando força para ela, e Deus está ajudando, e Deus está dando força para ele. Ela está passando, mas esse Deus é maravilhoso, eu também quero esse Deus para tua vida, para minha vida. Então, é nessa hora do deserto que tu vai dar o teu testemunho. É nessa hora que tu estiver no deserto, seja qual for a situação, seja qual for. Ah, missionária, mas tu não sabe o que eu estou passando, tá duro demais. Sei. Posso não saber exatamente o que está passando, mas já passei cada deserto de dormir de tênis e de não saber se era a polícia ou os bandidos que iam invadir a casa e botavam meus filhos para dormir de tênis e já tive que correr no mato com a bala pegando. Já passei de tudo, mais um pouco. E eu te digo, nada que tu possa passar aqui na terra, Deus não te livra se assim for a vontade dele. Então, tu tem que manter, eu e tu, temos que manter o nosso testemunho, independente daquilo que passamos. Porque se quem está olhando, e tem na nossa família, tem na nossa casa, na nossa vizinhança, se quem está olhando, tu passar pela prova de cabeça baixa, diz, esse Deus aí, ó, não é tudo isso, não. O teu adversário, o teu inimigo, a pessoa que o diabo usa, não é nem a pessoa, às vezes, para te afrontar, para querer ver a tua queda, tem que passar, tem que ver sim tu passar pela prova. Mas ver tu passar pela prova de cabeça erguida e dando glória a Deus e aleluia para esse Deus que é o Todo-Poderoso, que é o Deus da tua vida. E essa pessoa que tem se espelhado em ti, que tem te observado para ver como tu vai reagir, tem que ver que mesmo na prova, o teu Deus é contigo da mesma forma, no meio do deserto, no meio da prova, porque ver que Deus é contigo na hora que a bênção está vindo e é um pedacinho do céu e está tudo uma maravilha, aí é fácil adorar esse Deus. Mas vai adorar esse Deus quando os dados estão tudo caindo na mesa na tua frente. Sabe quando tu derruba um e vai indo todos? Aí que o crente vai mostrar se está pensando lá
naquela grande terra maravilhosa que tem preparada para nós, que é o céu, ou está pensando nas coisas aqui da terra, pensando em milagre, pensando em bênção, bênção financeira, bênção isso, bênção aquilo, ou se tu está firmado na rocha, ou se tu está aqui nessa terra para fazer aquilo que Deus te chamou, que é pregar o evangelho a toda criatura, porque foi para isso que nós viemos. Nós não viemos cada um para pensar no nosso problema individual. Claro, em algum momento nós vamos nos envolver com o nosso problema individual, com certeza vamos. Mas e tu sabe quando que o diabo ele vai tentar contra a tua vida pessoalmente, quando ele vê que tu está trabalhando para o reino, quando tu está fazendo algo generalizado, assim como Jesus manda. E nesse momento, ele vai ver que tu está tão envolvido com as coisas do reino, ele vai querer te atacar pessoalmente. Para quê? Para te distrair, para te parar, para te pensar no teu problema, na tua situação, para te ficar em depressão, se afundar e parar de agir pelo reino. É isso que o diabo tem feito com muitos, e muitos têm parado, e muitos têm ficado pelo caminho, e muitos têm olhado para o seu próprio umbigo num pensamento egoísta e não têm seguido na missão, porque nós somos um exército, todos nós somos um exército, e o Senhor conta com cada um de nós. Ele precisa de nós para alguma coisa? Não, ele não precisa de nós para nada, mas ele conta com cada um de nós que um dia levantamos a mão e aceitamos o nome dele, aceitamos ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Ele conta comigo, ele conta contigo, e ele conta para diversas coisas. Nunca se menospreza na frente do Senhor. Ah, porque eu só faço isso, porque eu só faço aquilo, porque eu só faço aquilo outro. Aquilo que tu faz de coração para Deus é aceito. E ele está vendo, porque eles são dos corações. Pode ser pouco para o homem, mas para Deus não é. E tudo que tu puder fazer para Deus, faça. Eu não louvo, agora eu estou louvando. Eu fico ensaiando em casa, eu fico limpando a casa, e se der a oportunidade, se alguém me chama, eu vou ter um louvor e vou louvar o nome do Senhor. A voz não interessa. A voz o Senhor vai dando graça e vai saindo que nem um gato, mas vai indo. E a gente tem que fazer. Eu já ouvi, quer fazer tudo dentro da igreja. Sim, quer fazer tudo. Se Deus me chamou, me deu voz, me deu 2 ouvidos, 2 mãos, 2 pernas, né? Uma paleta desse tamanho, é porque o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Nós temos que fazer tudo na nossa vida para Ele. Quer comais, quer bebais, que seja tudo para a glória de Deus, que seja tudo para Ele, por Ele, no nome dEle, que a exaltação seja para Ele, a glória seja para Ele, porque Ele é tudo sobre Ele, como eu falava no culto quarta-feira. É tudo sobre Ele. Amém? E a oferta que o inimigo vai te trazer nesse período de deserto, ele vai te apresentar tanta coisa boa. Ele não vai vir com qualquer coisa. Ele sabe o teu desejo, ele sabe o que tu quer, ele sabe o que tu gosta, e ele sabe o que fazer para, de repente, não digo nem te conquistar, mas, de repente, chamar a tua atenção, sabe? Ele não pode ler o teu pensamento. O Senhor, ele sonda teu pensamento. Antes que a palavra venha à boca do homem, o Senhor já sabe, né? Mas o inimigo, ele conhece o ser humano pela observação. O inimigo de nossas almas, ele te observa, ele me observa 24 horas por dia. Ele sabe, às vezes, o que tu vai fazer daqui a 5 minutos por uma levantada de sobrancelha. Ele sabe por um olhar torto. E ele vai vir querer te tentar com, como fala aqui na palavra, né? E quando já fazia 40 dias, jejuando 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então, foi dizer, naquele momento de fraqueza, quando nós já estamos exaustos pelo problema, nós já estamos exaustos pela situação, é aí que o inimigo vem com uma bandeja bem bonita. E não diz assim, ó, eu não caio, porque o inimigo faz, ele faz bem bonitinho, bem arrumadinho,
com um laço bem bonito, e se tu não tiver firmado na rocha, e se tu não tiver com o teu joelho no chão, com a tua cara no pó, buscando a face do Senhor, tu cai. Eu caio, todo mundo cai. E por esse motivo, nós temos que agradecer a Deus, porque na segunda etapa da pandemia, como eu digo, teve a primeira, que foi dificílima, para mim foi pior, na segunda eu já estava calejada, a gente disse, ó, não tem pandemia, eu sei o que fazer, o negócio é adorar, né? Então, nós temos que dar glórias e glórias e glórias e glórias a esse Deus, que tem nos permitido as lutas, sim, mas que tem nos permitido livramento, que tem nos permitido vitória, que tem nos permitido ver a nossa família, mesmo problemática, mesmo, fulano com problema, ciclano, mas tem guardado a nossa casa, os nossos filhos, a nossa saúde. Eu, gente, passou a pandemia, eu tive umas gripes, tive umas coisas, mas estou aí, firme e forte. Me abracei lá fui orar lá pelo irmão que estava com Covid, me abracei lá com o marido da Josi, com a Josi, graças a Deus, não peguei nada. E eu vejo carinho e atenção do Senhor, né? Porque poderia ter pego, né? Eu fui com uma máscara só e o bispo e a bispa pegaram de máscara, que não tirava máscara nem para nada. E eu estava de máscara. E olha como Deus é misericordioso. Me convidaram para tomar um cafezinho. Pô, eu não recuso um cafezinho. E eu disse, não, obrigado, não vou querer. E não foi, eu não pensei assim, posso tirar a máscara e pegar a Covid. Não foi isso que eu pensei, não sei. Algo me disse assim, não vai. E eu, bom, não vou, né? E foi isso, de repente, que me salvou, né? Que vai que eu tiro a máscara ali. Estava um de cada lado aqui, trabalhado no Covid, os dois. Foi Deus que livrou. Então, pessoal, o que eu tenho para concluir nessa palavra, nessa noite, que o Senhor tem feito e tem nos levado ao deserto, e tem um louvor do Ministério Zoe, que foi a irmã André que me apresentou. Foi a irmã Mariana. Não importa quem foi uma delas. Que diz, né, você me leva ao deserto para falar de amor. E é no deserto que nós vemos a misericórdia e o amor de Deus com as nossas vidas, né? Então, que essa noite, cada um de nós venhamos a sair fortalecidos na presença do Senhor, através dessa palavra. Quem crê que a palavra cura e que a palavra transforma e que a palavra faz coisas tremendas na vida do homem? Porque nessa noite, essa palavra de ânimo, de força, essa palavra de perseverança, porque tem que perseverar no deserto. Não pensa que é fácil, porque não é. Eu creio que tem entrado em corações, porque entrou no meu, primeiramente, né, quando o Senhor me entregou essa palavra. E eu creio que entrou nos corações dos meus irmãos, porque o Senhor fala exatamente, Ele sabe o que falar para a igreja. E eu creio que cada um de nós estamos saindo curados de alguma dúvida, de algum pessimismo, de algum problema nessa noite, porque eu creio que o Espírito Santo já visitou a cada um, e o Espírito Santo é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Então, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração por essa noite, e eu agradeço imensamente a Deus a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Vou estar passando a direção para a bispa. Amém?